A gente está de volta com programação nacional, hoje tirando mais dúvidas. Começamos já na semana passada a tirar essas dúvidas sobre aposentadoria. Muita gente ligou, muita gente perguntou. A gente achou por bem hoje, então, continuar esse bate-papo hoje com o Eduardo e com o Fabrício, tá? Ajudando também você planejar a sua vida financeira, tá? É importante a gente sempre começar, desde muito cedo, a planejar o que é que a gente vai fazer durante a vida, os nossos investimentos, a nossa aposentadoria, para a gente não ficar com um problemão depois, né? Então, por isso que a gente está aqui te ajudando hoje. Antes de falar do nosso sorteio do final do programa, eu quero agradecer todas as pessoas que estão mandando um recadinho de agradecimento, de carinho, que estão mandando as dúvidas, todo o Brasil participando mais uma vez. E reforçar que nós ganhamos um novo sócio aqui para a Associação do Senhor Jesus, para a Rede Século XXI. Esse novo sócio vem de Goiânia, Goiás, é o Mauro Aparecido. Mauro, que Deus te abençoe, que abençoe toda a sua família. Obrigada, né, por se sensibilizar com a nossa proposta. É o que a gente estava dizendo no início do programa. A gente só pode fazer discussões como essa, por exemplo, para te ajudar numa aposentadoria, no dia a dia do trabalho, assuntos de saúde, como a Ação Nacional, sempre procura levar para sua casa, graças à ajuda de você aí de casa. Então, se a Rede Século XXI, tanta gente fala, puxa vida, mas em canal aberto eu consigo aprender tanta coisa diferente, é possível porque você aí de casa ajuda. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua participação. Amanhã você está participando de sorteio, tá? No programa Sócios da Fé. E também você pode ser feliz. Aliás, todos que se tornarem sócios e que são sócios participam de sorteio especial amanhã. Fica mais uma vez o nosso convite e nosso agradecimento de coração. Eduardo, o Ministério da Fazenda e da Previdência é que são os responsáveis aí no reajuste do valor da aposentadoria, né? Como que funciona esse aumento e ele é baseado em que exatamente? Dá para a gente falar um pouquinho sobre isso? Dá sim. Todos os benefícios pagos pela Previdência Social têm um aumento anual. Todo ano tem um aumento. Esse aumento ele é calculado pelo índice da inflação no ano anterior. Tem uma previsão ali, né? É estabelecido de acordo com índices pelo Ministério da Fazenda. E geralmente já inclui no orçamento, né, para o ano que vem, qual será o aumento. Isso tem variado, a gente tem acompanhado alguma coisa próxima da inflação, em torno de 5% a 6%, né? Isso para os benefícios com o valor acima do salário mínimo. Para quem ganha um salário mínimo que ultimamente tem aumentado acima da inflação. Então, tem um aumento percentualmente maior do que quem ganha mais do salário mínimo. Fabrício, a gente recebe uma dúvida que vem do José Fernando de Pirapozinho, interior de São Paulo. Obrigada pela participação, José. E ele diz o seguinte, se compensa pagar a contribuição, né, do INSS da filha dele ou se seria melhor aplicar em outros recursos. Eu não sei, pelo jeito a filha dele não tem um trabalho ainda e ele quer tirar essa dúvida. Dá para a gente encaminhar um pouquinho? Dá. José Fernando, sempre que você puder, você deve optar pelos produtos financeiros que estão disponíveis no setor privado, porque, em geral, a contribuição que é feita por meio para o setor público, ela costuma render muito menos do que as aplicações financeiras que são um pouco mais arrojadas, né? Você poderia fazer um plano financeiro para que você consiga um produto, mesmo um desses que eu acabei de escrever, como, por exemplo, um VGBL, mas aí a dica é o seguinte, você deve pesquisar bastante, não deve fechar no primeiro banco, né? Porque banco, se você não negociar, se você não barganhar com ele, ele vai te oferecer sempre aquela taxa que é mais atraente para ele. Então, a dica é, vá ao banco, vá a vários bancos, converse com vários gerentes, procure todos os produtos financeiros possíveis. Se você tiver interesse, tiver condições, investir em bolsa de valores também, às vezes é um bom negócio você investir, você procura uma corretora e mesmo algumas corretoras de bolsa de valores, eles oferecem produtos financeiros dos bancos e aí às vezes vale muito mais a pena você, ao invés de ir direto no banco, você fazer essa pesquisa também nas corretoras, tá? Além disso, você, José Fernando, você pode optar por outro produto, que é um produto que é um produto que eu gosto bastante, que é o produto do Tesouro Direto. E aí o Tesouro Direto tem algumas modalidades que estão agora bastante atraentes,
em função da inflação. Como a inflação está um pouco mais alta, você tem alguns produtos financeiros que pagam inflação e mais alguma coisa. E isso você pode acessar por meio do site do Tesouro Direto, que é o www.tesourodireto.gov.br. Você vai lá e, por meio das informações que você levantar lá, você consegue também, nas corretoras, obter um pouco mais de informação para você pegar o produto que mais vai favorecer a sua filha, que é o seu objetivo, né? O importante é já se preparar, né? Não é porque é jovem, porque está muito novo, que não pode se preparar para isso, né? Pelo contrário. Dá tempo, dá para pesquisar com mais calma, dá para fazer tudo direitinho, né, A ideia é a Fabrício? seguinte: quanto mais cedo você começar a fazer uma pequena poupança em algum produto financeiro para sua filha, melhor vai ser o futuro dela. Você pode, por exemplo, com o dinheiro que você acumula, o seu filho ainda acabou de nascer, você já começa a fazer uma programação financeira para ele, digamos que R$100 por mês, com 18 anos, 19 anos, dependendo do tipo de modalidade de aplicação financeira, você pode pagar a faculdade do seu filho, você pode sustentar o seu filho morando em outro estado para fazer a faculdade, e você pode dar um carro para ele, né? Um carro, às vezes, não é uma boa ideia, mas enfim, você pode custear a educação. O que for necessário no momento. O que for necessário, né? Você pode, inclusive, favorecer que ele tenha acesso a um imóvel, né? Um recurso inicial para você ter aquele imóvel. Vale o sacrifício, às vezes, né? Ah, com certeza. De repente vale a gente fala, poxa vida, mais um gasto. Às vezes a gente pensa assim, é mais um gasto. Não, eu estou pensando no futuro, é diferente. É porque às vezes a gente gasta tanto com coisas que são supérfluas, né? Que a gente às vezes fala, eu vou comprar um carro que custa 70 mil. Não, por que você vai comprar um carro de 70 mil? Se você comprar um carro de 50 mil, ele vai te servir do mesmo jeito. Com aqueles 20 mil de diferença, você pode colocar ele numa aplicação financeira e que vai te render um valor muito melhor no futuro, né? Então, às vezes vale muito mais a pena você sacrificar alguns gastos que não são tão necessários assim e para você ter tanto uma garantia na eventual necessidade, né, você precisar desses recursos, como para a aposentadoria, né? Você pode exercer sua aposentadoria com mais tranquilidade, pode viajar, pode passear, né? Então, a ideia é essa: quanto mais cedo você começar a contribuir, quanto mais você se programar para isso, quanto você montar o seu orçamento familiar, já incluindo os recursos destinados àquela poupança prévia para os vários produtos que possam estar aí disponíveis, mais melhores serão suas condições no futuro. Legal. Eu tenho uma dúvida aqui que eu selecionei para o Eduardo, deixa eu encontrar aqui, é da Marli de Campinas, mas eu não estou encontrando agora aqui a dúvida dela. Enfim, antes da gente responder a pergunta, já vou localizar aqui, Eduardo. Quando a gente fala em aposentadoria compulsória, por exemplo, tem muita gente que tem dúvida. Tem diferença? Tem diferença. Na verdade, eu nunca vi uma aposentadoria compulsória pelo INSS. Essa aposentadoria, ela tem a modalidade prevista em lei, mas é muito rara. Ela ocorre quando o funcionário atinge 70 anos de idade e está nativa, né? O empregador pode requerer a aposentadoria dele compulsoriamente. Existe a previsão legal, mas na prática eu nunca vi ocorrer. Deve ter ocorrido, óbvio, que nós temos um país muito grande, né? E isso com certeza deve ocorrer. Mas é uma coisa muito difícil de se ver. Achei a dúvida da Marli agora, tá, Marli? Obrigada pela sua participação. Ela disse que tem 9 anos de carteira, só que parou de trabalhar. E como que ela faz para se aposentar? Estou dizendo essa pergunta porque me veio à cabeça, muitas pessoas podem estar na situação dela, né? Às vezes por menos tempo, o que também gera uma certa dúvida, a pessoa parou de pagar alguns meses, ou no caso dela, né? Com 9 anos de carteira e parou total de trabalhar. Bom, talvez, como ela parou de trabalhar, acredito que talvez a gente possa pensar para ela na aposentadoria por idade, né? Então, aí, eu não sei a idade dela, mas aos 60 anos de idade, se ela completar esses 9 anos com mais 6 anos de recolhimento, ela pode requerer essa aposentadoria. Mas a importância do recolhimento não é só para aposentadoria por idade. Ela, sem estar recolhendo ou estando há muito tempo sem recolher, ela não tem cobertura previdenciária alguma, né? Ela não pode requerer um auxílio-doença, caso ela se sinta impossibilitada por saúde de trabalhar.
Se ela vier a falecer, os dependentes não recebem pensão por morte. Ou seja, toda aquela gama de benefícios que a Previdência Social oferece aos segurados, ela não está apta a recebê-los, né? Então, a importância de recolher também tem essa conotação de estar coberto por essa gama de serviços que a Previdência Social oferece. E no caso de aposentadoria, creio eu, se ela tendo 9 anos, há muito tempo precisa recolher, para ela completar o tempo de 30 anos, talvez dê na idade de 60 anos, o que é muito comum. Então, ela continua a recolher. Se ela pagou, se ela tem o registro em carteira, ela tem o número do PIS. Esse número do PIS serve de inscrição para ela efetivar os recolhimentos com um carnê, presumo, né? Que se ela estiver sem atividade... Tem que ter o carnê. Tem que ter um carnê todo mundo conhece no INSS, né? E paga mensalmente até atingir esses 6 anos aí para a gente imaginar que ela possa se aposentar por idade aos 60. Para quem não conhece, esse carnezinho a gente compra em papelaria, Sim, tranquilo? é fornecido em papelaria, é possível até emitir uma guia pela internet, não precisa nem ter o carnê. Bem simples mesmo. Alguns bancos oferecem a modalidade de recolhimento no caixa eletrônico, não precisa da guia nem do carnê, basta inserir os dados e sai o recibo. Para pagar é muito fácil, para receber o benefício é um pouquinho mais difícil. É um pouquinho mais complicado, né? Por isso que a gente está aqui tentando ajudar. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, falando mais de aposentadoria e planejamento financeiro, tá? Não sai daí.